Crux sacra sit mihi lux, non dracum sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suat mihi vana, sunt male quaelibus, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non dracum sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suat mihi vana, sunt male quaelibus, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non dracum sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suat mihi vana, sunt male quaelibus, ipse venena vivas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Salve Maria. Queria convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 1, do versículo de número 12 ao versículo de número 18. Carta de São Tiago, capítulo de número 1, do versículo 12 ao versículo de número 18. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Na palavra de Deus, vai dizer assim: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Amém? Aplauda a palavra de Deus. Podem sentar-se, ficar à vontade. Peço-vos desde já o silêncio e a concentração. Será que você tem amor suficiente para com Deus, de se concentrar do início dessa pregação até o final dela? Será que o seu amor pela palavra de Deus é o suficiente para você olhar unicamente para cá, para você prestar atenção? Será que você já tem um amor suficiente pela sua vida de oração, pela sua caminhada de fé, ao ponto de você entender que nesse momento é o momento de escutar a Deus? É o momento em que eu reservo para o Senhor.
Quando a palavra de Deus começa a ser pregada, irmãos, nós precisamos entender que é uma mensagem de Deus. Sendo uma mensagem de Deus, ela não pode ser desprezada. Nós temos que acolhê-la com o máximo de amor que possamos ofertar a Deus. Então se concentre. Amém? O texto começa dizendo: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Perceba que o texto ele é muito direto. Ele fala de suportar. Será que nós suportamos as tentações que diante de nossos olhos possuem um poder de atração muito grande? A tentação é algo de errado que atrai a atenção do homem. É aquilo que é pecaminoso, é aquilo que não vem de Deus. A palavra deixa bem claro que Deus ele não tenta ninguém. A tentação quem dá é o demônio. O diabo é quem dá a tentação. E a palavra vai dizer que feliz o homem que suporta estar diante da tentação. É quando uma coisa pecaminosa começa a atrair o seu olhar, a atrair os seus desejos, a atrair a sua carne, a você ter uma experiência de contato com algo que é pecaminoso. Isso é uma tentação. A tentação consiste em algo de errado, algo proibido, algo que ofende a Deus, que nos atrai. E toda tentação, ela é sedutora. A sedução é uma atração forte. Quando se fala de sedução, rapidamente nós lembramos de algo que tem uma força de atração muito grande. Algo que seduz o homem. O que é uma sedução? É essa atração forte. E você diante de uma tentação, a tentação é algo extremamente atrativo, é algo que coloca o seu corpo, que coloca os seus pensamentos em uma sensação prazerosa, pecaminosa, que ofende a Deus. Quando o texto vai dizer feliz é o homem que suporta a tentação, vai dizer que feliz é aquele que diante da tentação, diante daquela atração, diante daquela situação prazerosa que tenta lhe dominar, ele suporta por amor a Deus. Só suporta estar diante de uma tentação e não se lançar nela aqueles que de fato amam a Deus. É por amor a Deus. Mas se você não desenvolve em você uma disponibilidade da sua alma de amar a Deus, ou seja, de acolher a graça de Deus para que de fato você possa amar, porque o amor é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Mas como é que eu vou amar a Deus se eu não me abro a isso? Se eu não colocar o meu livre-arbítrio à disposição do Eterno? Jamais eu vou conseguir suportar uma tentação se eu não abrir a minha alma para dizer: Jesus, derrama sobre a minha vida a Tua graça, o auxílio da Tua graça. Nós estávamos estudando no Ministério de Cura e Libertação, e na última formação do Ministério da Obra, o Senhor Ele me deu um sentimento muito grande, e esse sentimento que Deus me concedeu a graça de ter, me fez ter em mente a imagem de uma isca e de um anzol.
E o tema dessa pregação é a isca e o anzol. Perceba que um homem que vai pescar, ele pega a isca e coloca no anzol, ou seja, ele está revestindo o anzol com algo que atrai a atenção do peixe. O peixe, quando olha para a isca que está ali, escondendo o anzol, a ponta do anzol dentro de si, o peixe, ele desconsidera a linha de pesca, ele desconsidera o anzol e ele fica prestando atenção unicamente naquilo que atrai ele de forma prazerosa. Eu estou querendo fazer uma alusão aqui, uma comparação. E o peixe, ele não está preocupado em olhar para o anzol nem para a linha, ele desconsidera, ele desconhece e ele fica com seu olhar unicamente na isca. Qual foi a isca que te aproximou do anzol, do demônio? Qual foi o atrativo? O pecado contra a castidade? As palavras de maldição? A bebida? A droga? Como é que é, Daniel, o entendimento que Deus lhe concedeu a graça de ter para você fazer essa comparação? Perceba, qual é a isca das festas mundanas? É o sorriso, é a dança, é o sexo desregrado, são as movimentações prazerosas que as pessoas vão ali em busca de ter contato. Pessoas que estão focadas unicamente na isca prazerosa que elas vão ter lá, mas elas preferem se fazer de cegas ao ponto de querer só enxergar a isca e desconsiderar o anzol. E elas vão lá e pegam aquela sensação, elas buscam se alimentar daquilo, mas quando elas têm o contato, o anzol captura. Eu não sei se você está entendendo o sentido da mensagem. O pecado é atrativo. O pecado possui estratégias para te conduzir à morte, para te arrancar da morada da qual Deus te deu. Uma vez eu estava numa praia, ia chegando os pescadores, e aí eles iam chegando, empurrando ali a jangada, e aí eu me aproximei daquele lugar, e eu estava com alguns dos meus familiares, e assim que a gente chegou lá, estava lá alguns peixes ainda se batendo, e aqueles peixes arquejando, se aproximando rapidamente da morte, porque não estavam no local onde eles deveriam estar, no local onde Deus preparou para eles, que é o mar. E eu fiquei refletindo, nossa, que interessante isso, eu vou escutar a voz aqui de Deus. E aí eu cheguei para o pescador e eu disse: olha, o que é que você vai fazer com esse peixe? Ele disse: primeiro, eu dei a ele a isca e o anzol escondido. Depois eu puxei ele para dentro do barco, tirando ele do mar. Agora eu vou conduzir ele ao gelo para depois levá-lo ao fogo. E eu disse: Senhor, o que é que tu quer me dizer com isso? O diabo é assim, ele te dá o prazer da isca, te fere com o anzol, te dar a frieza espiritual, para depois te jogar no fogo do inferno. Eu já cheguei no supermercado, onde tem a parte de frios, e eu fiquei olhando para aqueles peixes congelados, e eu me enxergava ali. Meu Deus, a morte é isso.
Quando você morre na sua espiritualidade enquanto você está na terra, você fica frio. Uma espiritualidade congelada, uma espiritualidade insensível, uma espiritualidade paralítica. O diabo quer congelar a sua alma nessa terra para te conduzir ao fogo eterno do inferno. Eu dizia: Senhor, que eu saiba perceber o que é que eu devo me alimentar, o que é que de fato alimenta a minha vida e quais são as alimentações que eu não devo procurar. Tem muita gente por aí querendo se alimentar do pecado, são atraídos facilmente para uma estratégia diabólica. O demônio tem uma estratégia para lhe roubar, o demônio tem uma estratégia para lhe corromper. Entenda, o anzol está escondido na isca, o anzol está escondido nas festas do mundo, na droga, na masturbação, na impureza. Tudo isso é prazeroso? É. Tudo isso é gostoso? É. Mas é venenoso e conduz à morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento da sua má conduta é a morte. Você não nasceu para ser morto. Você nasceu para a vida, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Tome cuidado com aquilo que está atraindo sua atenção. Tome muito cuidado para onde você está olhando, aonde está o seu coração, aonde está o seu foco, aonde está o seu olhar, aonde é que está a atenção do teu dia a dia. Talvez você está olhando para a isca, que está sendo a vestimenta de um anzol, que vai acabar com você, vai lhe arrastar. Eu imaginava o oceano como a igreja. E eu imaginava aquele anzol arrastou o peixe para fora de sua casa, do seu habitat, para poder ele morrer e alguém devorar ele. Assim o diabo quer nos tirar da casa de Deus, que é também nossa casa, para nos levar à morte e sermos devorados pelos demônios, sermos triturados nos dentes de Satanás eternamente no inferno. Gente, o inferno existe e nesse exato momento eternamente existe pessoas lá dentro. Nesse exato momento aí do seu relógio existem almas gritando no fogo eterno e elas não podem mais sair de lá, nunca mais, nunca mais. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer, por que eu falo tanto de sofrimento para vocês? Por que eu foco tanto em falar do sofrimento? Porque toda renúncia, ela tem um companheiro inseparável chamado sofrimento. Se não tivesse sofrimento, não seria renúncia. É muito fácil você renunciar a algo que não te atrai. É muito fácil você renunciar a algo que você não sente falta. A renúncia gera desconforto, gera sofrimento. Mas a palavra vai dizer: feliz é aquele que suporta, está diante da tentação. Aí vai dar continuidade dizendo: depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus prometeu uma coroa da vida, é uma vida eterna. Gente, uma das coisas que mais me faz perseverar na minha caminhada de fé é lembrar que existe um céu a me esperar. Existe um céu reservado para mim, ter todas as diversões.
diversões que nessa terra, as maiores diversões terrenas não superam as menores diversões da eternidade na morada de Deus. Assim como o maior sofrimento dessa terra não supera o menor sofrimento no inferno. Isso é muito sério. E aí eu fico pensando, nossa, mas existe um céu a me esperar. E diante de muitas tentações que eu já tive na minha vida, eu cheguei a olhar para a tentação e dizer: ei, o céu é melhor do que você. O céu é melhor. O céu é um lugar mais feliz. O céu me dá um prazer maior do que o que você pode me dar, porque o seu prazer engana, me afasta da eternidade com Deus. Então o seu prazer é mentiroso. Ó tentação, tu perde o teu efeito quando a causa dos meus pensamentos é pensar no amor que não é amado por muitos. E eu fico com aquele pensamento: existe um céu, existe uma eternidade, aonde eu vou poder voar, aonde eu vou poder mergulhar nos oceanos, sem ter aquele desespero de voltar para respirar, aonde eu vou conhecer todas as belezas da eternidade, belezas que superam infinitamente as dessa terra. Existe um céu que me aguarda. Nossa Senhora está lá me esperando. Por que que eu irei desistir de entrar nesse lugar, nesse estado, melhor dizendo, esse estado eterno de felicidade plena, simplesmente por causa de uma tentação que simplesmente passa? O pecado te faz sorrir. O pecado te faz sorrir para depois te fazer chorar. Já a intimidade com Deus muitas vezes te faz chorar para depois eternamente te fazer sorrir. Eu prefiro chorar no vale de lágrimas e passar eternamente feliz com Deus, do que eu passar essa breve vida sorrindo e depois passar a eternidade chorando ao lado do diabo. Existe um céu esperando por você. Você já tomou consciência disso, irmão? Será que isso já conseguiu adentrar nos seus pensamentos, nos seus gestos? Será que isso já tem raízes no seu coração? Raízes no teu dia a dia, nos teus afazeres, nas tuas amizades? Será que o pensamento de eternidade já se enraizou em você? Senhor, eu quero que Tu possas enraizar em mim, Senhor. Coloca as raízes aqui dentro, as raízes do eterno amor. E a raiz, a gente já sabe que raiz é dentro. É dentro. Senhor, eu quero ter aqui dentro, Senhor. O Senhor me deu discernimento. Um anzol só consegue capturar o peixe para a morte se ele se vestir de isca. O diabo é assim, ele se camufla. Se você jogar unicamente o anzol, nenhum peixe vai pegar. O anzol precisa de uma vestimenta atrativa para o peixe cair na armadilha. O demônio é assim, ele se veste de felicidade, ele se veste de prazer. A vestimenta do demônio é o prazer distorcido, é o prazer contaminado. E aí ele tem aquela vestimenta. Nossa, como as músicas mundanas são envolventes, são prazerosas, são dançantes. Como as drogas
possuem sensações prazerosas, como a bebedeira possui sensações extremamente prazerosas, como o sexo fora do matrimônio tem sensações extremamente prazerosas. É gostoso, é atrativo, é prazeroso, mas é venenoso. Não vem de Deus e te conduz à morte. Aquilo ali é uma enganação, é uma ilusão, é algo que está querendo acabar com você. E quanto mais você se deixa enganar, quanto mais você se deixa enganar pelo anzol do diabo, você vai se destruindo, você vai se colocando para baixo. Você acha que vida em santidade não é para você, você acha que a igreja não é o seu lugar, que essa obra não é o seu lugar, você vai se colocando para baixo. Não, eu não consigo viver uma vida de ascese, eu não consigo obedecer regras, eu não consigo manter minha espiritualidade, não, eu não consigo rezar. Ei, para de se apegar ao anzol, irmão. Para de se maltratar. Para de se maltratar. Em nome de Jesus, pare de se maltratar. Isso é o pecado. Esse sentimento, isso é o pecado. Esse se colocar para baixo, esse se auto-rejeitar, é o pecado que está fazendo isso com você. É o pecado que destrói seu relacionamento. É o pecado que destrói sua família. É o pecado que acaba com você. Para de se maltratar. Já deu. Para com isso. Tá feio. Diga para você agora: para que tá feio. Você está apodrecendo. Eu digo isso para mim. O verdadeiro pregador é aquele que entende que o ouvido mais próximo do que ele diz é o próprio. Eu digo para mim aqui, para você, para cada um de nós: para que está feio e está apodrecendo. O pecado apodrece, e aquilo que está podre perde o sabor e faz mal, e só serve para ser lançado fora. Para. Pensa comigo, qual é o pecado que está te apodrecendo por dentro? Veja como foi rápido chegar na sua mente. Você está com câncer na sua alma, irmão? Pois hoje Jesus quer curar você. Hoje Jesus quer fazer uma operação na sua vida. Hoje Jesus quer falar com você, quer olhar nos seus olhos e dizer: eu sei que o pecado estava sendo um câncer na sua alma, o seu apego pelo anzol, porque você foi enganado pela isca de Satanás. Jesus está abraçando você agora, por isso que a sua consciência pesa. A sua consciência pesa e ela está dizendo para você: ei, para com isso, porque feliz é o homem e a mulher que suporta. Gente, suportar é a tentação na sua frente, você aqui, rezando, amando a Deus. Aquilo me atrai, aquilo me suga, mas eu corto o vínculo com o pecado pelo poder do nome de Jesus, por amor a Jesus, por amor à minha alma, por amor à minha família, por amor às pessoas que eu amo, por amor ao mundo inteiro. Eu corto. Se aquele pecado está me atraindo, se aquele pecado, aquela tentação está dominando os meus pensamentos, o meu olhar está aprisionado lá, lembra de Jesus na cruz. Pega teu rosário, reza, esquece um pouco o teu celular,
vai lá para o quintal da tua casa, vai lá para o teu quarto, fecha a porta e busca a Deus em secreto e diga: Jesus, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar, porque já não dá mais para me viver como antes. Eu já não quero mais voltar para a lama que eu me encontrava, Deus. Eu já não quero mais estar preso. E uma das coisas que eu tenho dito para o Senhor, eu pego a palavra de Deus assim, eu digo: Senhor, eu quero amar a tua mensagem. Eu quero amar a tua mensagem. Eu quero, Senhor Jesus, enfrentar as minhas tentações com a palavra na mão, com o Santo Rosário na mão, com a cruz na mão. Eram os 3 instrumentos que São Luís Maria Grignon de Montfort usava para enfrentar os combates espirituais. Diz a história de São Luís que ele tinha todo o tempo em mãos a cruz, o Santo Rosário e a Sagrada Escritura. Pela palavra de Deus, ele ouvia a voz do Eterno. Pela cruz, ele tinha intimidade com o eterno amor. E pelo Santo Rosário, ele andava nos passos de Jesus e de Maria. Ele era alguém que estava constantemente se utilizando desses 3 instrumentos para vencer o pecado. Se as minhas mãos estiverem ocupadas com esses instrumentos, eu não terei mãos para trabalhar para Satanás. Eu não terei mãos para me suicidar. É o suicídio a longo prazo. Pecar significa suicídio a longo prazo. E aí, se minhas mãos estiverem ocupadas com aquilo que é santo, eu não terei coragem, eu não terei como me entregar ao demônio, eu não terei como, porque as minhas mãos já têm algo que está morando nelas, o meu coração, os meus pensamentos. Gente, eu saí de uma vida altamente desregrada, fui usuário de 8 tipos de drogas. Você acha que foi fácil eu deixar? Não foi. Eu tentei me matar mais de 10 vezes. Botei revólver dentro da minha goela, apertei o gatilho 4 vezes e a bala não saía. O meu pensamento altamente corrompido. Quando eu entrei na igreja, eu olhava para a imagem dos santos e eu imaginava os santos tudinho fazendo relação sexual uns com os outros. Eu olhava para o sacrário e uma voz me dizia: rouba, 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 rouba. Eu olhava para as meninas da própria comunidade que eu pertencia, da própria igreja, e eu imaginava eu transando com elas, fazendo tudo que era orgia. O meu pensamento já era focado na pornografia. Eu não podia olhar para uma menina bonita que eu já imaginava ela nua, eu já imaginava ela dentro de um quarto transando comigo, fazendo tudo que não presta. E aí o Senhor começou a trabalhar intensamente em meus pensamentos, na minha alma. Gente, foi uma operação. E não foi de um dia para o outro. Teve um processo. Graças a Deus eu tive um bom diretor espiritual para me trabalhar a pauladas. Um homem que conheceu as minhas misérias mais do que qualquer outra pessoa. Chegava lá e me abria. Eu dizia: cara, está aqui a minha miséria, está aqui o meu pecado, eu faço isso, faço isso, faço isso. Eu contava tudo, eu contava absolutamente tudo, e ele ia me orientando, ele ia me lapidando. Era penitência, era oração, era silício, era: Daniel, faz isso, vai para ali, vai para lá, faz isso, isso, isso. E eu ia obedecendo, obedecendo, obedecendo. Muitas vezes eu obedecia não querendo obedecer, mas a obediência, quando acontece, o seu querer morre para que o querer de Deus possa respirar na sua alma. E assim eu fui me entregando, e Deus ele foi fazendo uma operação. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu sofro tentação, mas a tentação sofre mais do que eu, porque quando ela olha para mim, ela diz: eu não consigo lhe dominar como antes. Vai ter um momento que a tentação vai sofrer mais do que você, porque o diabo não vai achar mais brecha como antes.
Vai ter momentos que o demônio vai olhar para você e vai dizer: eu não aguento mais essa pessoa. Já não adianta mais eu botar litro de cachaça diante do Abraão, a casa caiu, demônio. Já não adianta mais eu botar litros de cachaça diante do Lucas Sueiro, a casa caiu para o diabo. Mas antigamente bastava sentir o cheiro, já estava lá. Mas agora é diferente. Você conhece, não volte mais atrás. Talvez você está tendo uma fragilidade hoje para enfrentar um certo tipo de pecado. Lembra disso. Lembra do amor de Deus. Lembra da vida de oração. Lembra de onde você saiu e aonde você poderia estar se não fosse o amor de Deus para ir lá onde você estava, naquela lama, naquela vida de merda que você tinha, naquela porcaria que você vivia, naquela infelicidade, naquele diabo de amizade que te arrastava para o mal. Lembra aonde é que você poderia estar hoje? Você poderia estar no inferno nesta hora, nesse momento, mas a misericórdia de Deus te achou, pegou você pela alma e lhe trouxe nessa noite para você escutar: feliz o homem que suporta a tentação, que depois do sofrimento, depois da provação, recebe uma coroa de vida. E aí você vai entender todo esse sofrimento que você tem de enfrentar o pecado, esse sofrimento de muitas vezes você de noite sentir uma tristeza, sentir um vazio. É o combate acontecendo, meu irmão. Vai ter um momento que você vai entender. E sabe qual é o momento que você vai entender isso? Quando o momento deixar de ser momento e passar a ser eterno. O olhar de Deus vai olhar para você e vai dizer: agora você vai entender tudo. E você vai estar com seus pés a poucos centímetros da porta do céu. E você vai enxergar a sua vida terrena como um breve segundo que se passou. E Deus vai olhar para você e dizer: você está vendo, filho, aqueles montes? Você pode subir voando ou correndo e você não vai se cansar. Você está vendo aqueles oceanos, aquelas águas? Mergulhe e não vai faltar ar para você respirar. Você está vendo essas árvores, você está vendo esse céu, é seu. Às vezes eu fico tentando imaginar o que é que tem dentro do céu, porque eu olho para a vida dos santos e eu digo: esses caras são loucos, só pode ter algo muito especial nesse negócio de Bíblia. Eu pensava, só pode ter algo muito especial nesse negócio de céu aí. Eu pensava assim. Hoje eu entendo gotas de uma gota do que é a eternidade em Deus. E isso já é o suficiente para mim dizer: Senhor, eu não quero ser uma pessoa qualquer, eu quero ser santo. Interessante quando a gente vai estudar, e eu estudando a patrística, nossa, quanto mais eu estudo sobre Deus, mais eu me surpreendo. Deus é uma fonte inesgotável. Às vezes eu rezo dizendo: Senhor, dá a graça de eu ir para uma pregação que o pregador pregue durante 8 horas ou durante 5. Dá a graça, Jesus, de quando eu começar a rezar, eu não pensar no fim da oração. Dá a graça, Jesus, de quando eu fechar os meus olhos para mim te adorar em espírito e em verdade, eu não colocar um relógio na minha alma. Eu quero mergulhar, Jesus, eu quero mais. Clemente aos Coríntios diz assim: irmãos, sede cheios de imitação e de zelo. Imitem os santos, mas tenha zelo. O zelo é o que faz permanecer. Talvez você passe diante de uma casa e veja uma mulher limpando sua casa, deixando sua casa brilhosa, deixando sua casa agradável. Aí você imita ela naquele dia. Mas se você não tiver zelo, daqui a poucas horas depois, a sua casa volta a ser suja.
porque você apenas imitou e parou numa simples imitação passageira. O Senhor quer pessoas que imite e tenha zelo. O zelo vai fazer você permanecer. O zelo de você manter sua alma limpa. O zelo de manter o seu corpo, as suas decisões, as suas escolhas. Irmãos, sede cheios, cheios de imitação e de zelo pela espiritualidade. Pessoas que imitam o que os santos fizeram. E não apenas é uma imitação momentânea. Tem gente que só lê a Bíblia se a Bíblia for nova. Tem gente que só reza o texto se o texto for novo. Tem gente que é movido a essas coisas passageiras, sensações passageiras. O Senhor deseja que você imite e seja zeloso para você manter. Veja, irmãos, sede cheios de imitação e zelo no que se refere àquilo que se refere à salvação. Eu vou ler de novo. Irmãos, sede cheios de imitação e zelo no que se refere à salvação. Tudo que se refere à salvação, você vai estar lá. Como é aí, hein? Repete para me ouvir, por favor. Quando eu chegava logo no começo da minha caminhada, sabe como é que o povo me chamava muitas vezes? O Daniel Curioso. Lá vem o Daniel Curioso. Por quê? Porque eu chegava na conversa, estavam lá conversando sobre a vida de algum santo, de como é, aí volta para o começo, como é, o que é que ele fazia, começa a história, peraí, eu quero saber. É o Daniel Curioso, o povo dizia lá. Aplique a sua curiosidade para aquilo que se refere à salvação. Se é referente à salvação, que a sua atenção esteja fixa. Nossa, eu não quero perder nada, eu não quero perder uma gota, não quero perder nada. Eu quero absorver isso aí, Senhor, eu quero guardar isso aí, eu quero transbordar isso aí. Então eu preciso ter interesse. Tem gente que não tem interesse de imitar e de ter zelo. Tem gente que tem interesse de imitar, mas não tem zelo. Eu quero imitar aquela menina que reza. Imita um dia, 2, 3, mas no quarto a casa cai, volta pra merda de novo. E aí por que isso acontece? Porque não tem zelo. O zelo é o que vai fazer permanecer. Uma pessoa zelosa, você já viu uma pessoa que tem zelo pelo que tem? Meu irmão, mexa nos copos lá de casa, mexa nas garrafas, mexa no que for, mas nos meus livros eu tenho zelo. Cuidado com isso aí. Nas minhas imagens sagradas, cuidado com isso aí. O zelo mantém o fogo do amor aceso. A falta de zelo faz a poeira chegar, o brilho se perder e o valor diminuir. Isso é o que acontece. Talvez você não teve zelo pela sua vida de oração, mas você olha para a vida de oração de fulano, Beltrano, não sei o que, nossa, queria tanto, mas não faz por onde. Você imita um dia, 2, mas por falta de zelo não permanece. Tudo que for referente à salvação tenha imitação e zelo. Aí ele continua dizendo assim, Clemente aos Coríntios: vós vos curvastes sobre as sagradas escrituras, essas verdadeiras escrituras dadas pelo Espírito Santo. Existe uma palavra dada pelo Espírito Santo de Deus, e aquilo que Deus nos dá é verdadeiro. Tanto que ele diz: sabeis que nada de injusto e de falso está escrito nelas. Pessoas que têm intimidade com a palavra, que têm amor pela leitura da Bíblia. Nossa, como é lindo você pegar a Bíblia de alguém, você abrir e ver uma Bíblia lá grifada, uma Bíblia com frases de santo, uma Bíblia que você olha assim e diz: nossa, esse cara lê a palavra. Você pega a Bíblia de gente e a Bíblia toda esfolada, com as folhas quase saindo, e aquela pessoa ali com a palavra na mão, lendo, e não apenas lendo,
lendo, respirando o que lê e transbordando do que lê, parando pessoas na rua. Ei, olha aqui esse texto, que lindo! Parando os seus familiares. Ontem eu estava dizendo no Ministério de Cura e Libertação, nós precisamos ser caçadores de experiências. Aquelas pessoas que ficam caçando experiência espiritual, aquelas pessoas que ficam no meio da rua querendo encontrar a voz de Deus, querendo encontrar alguém que precisa ser evangelizado, caçadores de experiência, pessoas que têm o que falar nas pregações. Por quê? Porque teve experiência, caçaram experiência sobrenatural, caçaram a voz de Deus aonde ninguém está querendo achar, aonde ninguém está querendo escutar o Senhor. Lá se está o espiritual da história. Ele está com as mãos erguidas para o céu, enquanto muitos estão lá na sobremesa. Ele está lá no meio dos matos orando. Ele está diante de uma imagem da Virgem Maria. Pessoas que estão caçando experiências com Deus. Essas pessoas não conseguem mais serem enganadas pela isca e pelo anzol do diabo. Por quê? Porque elas encontraram uma alimentação muito mais prazerosa, poderosa e imaculada. Está aqui a palavra de Deus. Pare de morder a isca do diabo e se alimente da palavra. Eu tenho dito a Deus: Senhor, eu quero ser alguém que possa caçar experiência. Caçar experiência. Cheguei no aeroporto e aí estava lá a mala saindo, né? Fica lá aquele onde as malas vai saindo, você fica esperando a sua. E eu escorei do lado de uma mulher que estava chegando lá em São Luís do Maranhão. Na hora que eu fiquei aqui ao lado dela esperando a mala vir, eu olhei para aquela mulher e ela estava com um semblante muito triste. E eu escorei bem pertinho dela e eu disse: agora, Jesus, é agora, Jesus. Eu botei minha mão no ombro dela, ela levou um susto, olhou para o lado e o olho dela estava muito vermelho, como de alguém que tinha chorado muito. E eu olhei para aquela mulher e eu disse assim: olha, o Senhor me dá uma palavra de ciência para você. O seu filho está na eternidade com Deus. Ele não foi para o inferno. O seu filho entrou no céu e ele está muito feliz. A mulher começou a chorar, segurou na minha mão e disse: como é que você sabe disso? Ela estava chegando em São Luís do Maranhão para ir para o velório do filho dela. Se você buscar ouvir Deus, se você parar de morder a isca do diabo, Deus vai te fazer pescador de homens, pescador de almas, alguém que passa a ser instrumento do Eterno para levar o amor dele a essas pessoas. Ela olhou para mim e disse: mas o meu filho se matou e foi enforcado. Como é que ele foi para o céu? Eu disse: minha senhora, nunca duvide da misericórdia de Deus. O Senhor me revela que nos últimos momentos que ele teve de vida, ele entrou num arrependimento tão intenso que ele entrou em estado de graça e a misericórdia de Deus sugou ele para o céu. Ela começou a chorar e disse: sabe o que é que você acaba de fazer? Eu olhei para ela e disse: me diga. Você acaba de evitar outro suicídio. Você pode aplaudir Jesus por isso? Uma mãe que tinha lá passado por um combate, tribulação intensa, e aí uma pessoa chega para mim: só está vindo uma mulher falar com você aqui. Eu digo: pode mandar ela vir. Eu disse: você pode só me emprestar seu banheiro rapidinho, já que eu te devolvo. Ela disse: pode ir. E eu fui lá no banheiro, me ajoelhei e tome oração, irmão. Senhor, quem é essa mulher que está vindo aí, Jesus?
E a mulher só tinha me dado o nome dela, o primeiro nome. E aí eu comecei a orar. Jesus, fala, eu preciso de uma mensagem para me dar para essa mulher. Eu preciso de uma revelação, eu preciso de uma palavra amiga para me dizer para ela. Se você quiser, eu envio o contato dela do WhatsApp para você perguntar a ela se isso é mentira. Assim que ela chegou perto de mim, eu olhei para ela e disse: ei, o Renan precisa muito de você. Ela fez, deu um passo para trás assim, um pouco assustada. Eu disse: o seu filho precisa da sua proteção, continue assim. Ela: quem te disse o nome do meu filho? Eu disse: ele não tem esse tamanhozinho aqui? Ele não é assim, assim, assim? Ele não passou por isso e aquilo outro? Ela disse: é isso mesmo. Eu disse: Jesus conhece você. A revelação não depende dos meus conhecimentos, mas depende daquele que nos dá a sabedoria como dom. Receba. Outra, eu disse mais de 10 nomes e sobrenome de familiares dela. A incredulidade caindo por terra, a mulher chorando, tendo experiência com Deus. Assim que eu subi para pregar, eu disse assim: ei, existe uma mãe aqui que tem um filho dela que tem um nome tal, dizia o nome e o sobrenome. Levante sua mão, a mulher. Você quer ser usado por Deus, sim ou não? Eu não estou contando isso para me glorificar, para me envaidecer, não. É para a honra e glória de Deus. É para a honra e glória de Deus. Quando você para de morder a isca de Satanás, você passa a ser pescador de almas. Você passa a ser instrumento de Deus. E vai ter gente se recorrendo a você: irmão, reza por mim. Hoje eu atendi um senhor de 72 anos de idade, chorando de dor nas urinas. E teve um momento que ele estava me contando o problema dele. Por favor, eu preciso ser curado, me ajuda, me ajuda. Porque quando eu estava com muita dor, eu lembrei de você. Ele disse assim: quando eu estava com muita dor, missionário, eu lembrei de você. Por que ele lembrou de mim? Porque eu parei de morder a isca de Satanás. E agora eu sou pescador de almas para Deus. Não importa o que eu sinto ou deixe de sentir, a minha razão me diz: Deus, Deus, Deus. Mesmo que eu não sinta nada diante do Santíssimo, eu sei que Jesus está lá. Eu não dependo dos meus sentimentos, eu dependo da minha decisão. Se decida, meu irmão. Não perca mais tempo querendo voltar para a lama que você estava, querendo alimentar os seus pecados de estimação. Tem pecado que é de estimação, você quase bota dentro de uma gaiolinha e bota água e comidinha todo dia. Talvez você está fazendo uma casinha para o cachorro do cão dentro de você. Cachorro de Satanás, aquele que corre atrás de Padre Pio, talvez, né? Vamos alimentando o pecado aí, né? Na patrística também, Clemente aos Coríntios, agora no número 45, diz assim: os que suportaram com confiança herdaram glória e honra, foram exaltados, e Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Você vai estudar sobre a vida dos famosos. Nossa, como o Michael Jackson teve fãs, né? Muita gente até hoje imita ele lá nos... né? Michael Jackson, embora ter feito muito sucesso, ele nunca gerou uma devoção em alguém. Ele pode ter fãs, mas devoto só quem vive a santidade.
E aí você vai, analisa os famosos. Os famosos, eles arrastam multidões enquanto estão vivos aqui nessa terra. Enquanto eles estão lá cantando, esbanjando de riquezas, vivendo, comendo da melhor comida desta terra, andando nos melhores carros, eles arrastavam multidões todos os finais de semana. Hoje a multidão que ele arrasta é no dia que ele morre, para o povo jogar rosas em uma cova podre, que nos lembra a alma muitas vezes de um condenado ao inferno. E muitos daqueles que diziam ser fãs, nem o túmulo desses miseráveis hoje visitam mais. Eles são apagados, já os santos se eternizam nos corações, porque aquilo que é de Deus permanece. Você olha para os franciscanos, estão lá com seus cabelinhos cortados, com aquela roupa lá de São Francisco. O que é aquilo? Devoção. Alguém anda como Michael Jackson na rua, para cima e para baixo? Não, porque ele tem fãs e não devotos. Se você parar de morder a isca de Satanás, se você parar de ser ferido com o anzol do diabo, você vai ser luz, ao ponto de gerar mais luz. Deus quer fazer da sua história a história de um novo santo, de uma nova santa. Daqui a 100 anos vai ter pessoas lembrando do seu nome. Nossa, há 100 anos atrás tinha uma jovem que morava em Mar. Aquela menina andava nas ruas rezando pela sua cidade. Aquela menina batia nas portas falando de Deus. Nossa, como ela faz falta, né? Os santos são raros, por isso são lembrados, por isso geram devoções. Agora, se você for uma pessoa que vive aí no mundo se perdendo tempo, ofendendo a Deus, você morre com pouco tempo, ninguém nem fala mais em você, fica para trás. Quantas pessoas respeitadas enquanto estavam vivas já morreram e ninguém nem lembra mais. Daqui a 200 anos, quem é que vai lembrar daquele rico que morreu recentemente aqui? Você precisa deixar marcas do eterno no marco aqui. Você precisa deixar marcas do eterno nos corações. Eu conheci um padre chamado Padre Albino Boffoli. Padre Albino, italiano, homem de Deus, homem de Deus. E ele era piamartino, viveu de 1933 a 2015, ele morreu agora em 2015. E as pessoas, quando chegavam perto do Padre Albino, ele olhava assim para a pessoa, pegava no braço, puxava para perto, escorava a boca dele e dizia: "Estás buscando a santidade?" Eu ia me confessar com o Padre Albino. Na hora que eu me sentava, ele dizia: "Antes de dizer seus pecados, quero fazer uma pergunta a ti. Estás buscando a santidade?" Aí eu dizia: "Padre, estou. Por isso estou aqui." E ele: "Agora sim, conte seus pecados. Mas conte com ódio deles." Amém? Conte com nojo deles. "Filho, olhe para mim. Eu não quero do alto do céu olhar para baixo e lhe ver no inferno. Conte seus pecados com nojo do que fizeste." Nossa, como eu sinto falta de se confessar com o Padre Albino. Certa vez, Padre Albino em seu quarto, de madrugada, ele estava passando por depressão, já estava diagnosticado. Passou por uma depressão muito forte, mas homem de fé, de Deus. E aí ele lá no seu quarto de madrugada não conseguiu dormir. "Vou ligar a televisão."
tacou o dedo na televisão lá, ligou. Quando ele, assim que liga a televisão, uma cena de sexo, filme pornô, de madrugada, passando. Ele rapidamente desligou a televisão e ele me contando: filho, ficou no meu cabeça, a cena daquele povo nu transando. Mas passou muitas horas eu com um pensamento de sexo muito pornográfico, mas passei por esse pensamento rezando, entendendo que a tentação não consegue vencer um coração de quem ama a Deus. Eu, nossa, padre, o senhor ficou lembrando da cena? Ele: lembrei, com muitos detalhes inclusive, mas eu lembrei rezando. Por isso não liguei para uma prostituta. Por isso não toquei nas minhas partes íntimas. Por quê? Porque eu estava ocupado rezando, lembrando, mas ocupado rezando. Se ocupe com a oração. Aí ele pegava no meu braço, puxava de novo e dizia: estás procurando a santidade? Eu dizia: eita Deus. E eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite: você está buscando a santidade? Teve vezes que eu cheguei para ele e disse assim: padre, como é procurar a santidade? Aí ele esticava a mão assim, fazendo um movimento circular. Veja filho, estás em todos os lugares, porque Deus é onipresente. A santidade está em todos os lugares. Encontre-a, busque-a. Do seu lugar dá para achar. Eu olhava assim e dizia: fala, Deus. Padre Albino Bufoli, rogai por nós. Mateus capítulo 24, versículo 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Passa. Vai passando os anos, vai passando as festas, vai passando a pranchinha do seu cabelo, vai passando a sua maquiagem, vai passando as suas roupas, vai passando os seus sapatos, vai passando o seu dinheiro, vai passando a sua beleza de jovem, vai passando os dentes, vai-se embora. Daqui a pouco tá banguela, tá toda velha, com a cara toda engiada. Você que passava na rua e os irmãozinhos falavam: eita! Depois eles vão falar: vixe! Não é? Passa. Veja, aquele prazer que você teve no pecado lá, você pecando escondido, passou. O que foi que permaneceu? A palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Existe um livro chamado Ó Homem, Salva Tua Alma Imortal, escrito por Frei Cristóvão Piroli. Ó Homem, Salva a Tua Alma Imortal. Esse é o nome do livro. E ele diz assim: com espanto lembramos que a batalha travada entre os anjos bons com São Miguel, seu chefe, contra Satanás e os seus seguidores, está se prolongando sobre a terra contra nós. Você lê na Sagrada Escritura a batalha de Miguel e seus anjos contra os demônios. Entenda, aquilo não aconteceu simplesmente há milhares de anos atrás, aquilo se perpetua, aquilo continua até hoje. Nos dias de hoje existe a batalha entre anjos e demônios, e nós estamos no meio desse fogo cruzado. Como é que você está reagindo diante disso? O pecado é atrativo, o pecado é sedutor.
Clemente aos Coríntios, agora no número 49, diz: no amor, vou finalizar a pregação agora. No amor tornam-se perfeitos os eleitos de Deus. Sem o amor, nada é agradável a Deus. Sem o amor, nada é agradável a Deus. E o amor é uma dádiva de Deus. Você não pode amar o pecado, porque amor é dádiva de Deus. Você está sendo seduzido e enganado pelo pecado. E o pecado, ele dá uma anestesia, né? Você, na hora que está pecando, está anestesiado, mas depois vem a dor. A anestesia passa e a dor fica, a destruição fica. Vigiai e orai, meus irmãos. Vigiai e orai. Ei, vigiai e orai. Esteja atento. Esteja atento. Porque na palavra vai dizer assim, olha: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. Existe uma tentação específica para cada fragilidade. O diabo conhece sua fragilidade. O demônio conhece. Jamais ele vai te tentar de algo que não te atrai. Jamais. Ele vai colocar uma tentação que ele sabe que existe a possibilidade de você cair, de você se entregar. Por isso que ele vai dar algo que te atrai. Se a sua fragilidade é a masturbação, nossa, ele vai ficar sussurrando nos seus ouvidos palavras pornográficas, e você vai sentindo. Se a sua tentação é o estresse, ele vai fazer de tudo para ter ocasiões para você cair nisso. Aí a palavra vai dizer assim, ó: a concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte da sua felicidade, gera a morte da sua família, do seu namoro, do seu casamento. O pecado destrói. O pecado não tem piedade, o pecado não tem misericórdia. O mundo é cruel, a carne é cruel, o demônio é cruel. O texto continua dizendo: não vos iludais. Pare de se iludir. Pois, irmãos meus muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Você está recebendo aquilo que vem de baixo ou aquilo que vem de cima? Você está se apegando a quê? Você está conseguindo se saciar com o quê? Você está buscando se saciar com o quê? Padre Léo vivia dizendo: buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Fez até um livro com esse tema: buscar as coisas do alto. Por que que tanto se repete isso? Porque o que é bom vem de cima. Aquilo que é terreno é uma ilusão. Passa e deixa feridas. Deixa feridas. E essas feridas muitas vezes dá trabalho para receber. Cuidados, cura. Talvez até aqui você foi uma pessoa que se iludiu. Porque quis se iludir. Você sabe que é errado, você vai lá e faz. Ilusão. Ilusão das ilusões. Ame a Deus. Ame a Deus. E tome muito cuidado com os anzóis camuflados de isca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Fique de pé. Alguém, por favor, me ajuda a tirar esse ambão daqui.